Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Só aqueles que estão extremamente felizes por estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. A presença de Deus é real aqui. Amém. Confesso a vocês que até perdi um pouco do fôlego durante o momento que estávamos adorando ao Senhor. Deus está presente aqui. Glória. Na quinta-feira eu tive a honra e a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor na Assembleia de Deus Campos de Campinas, pastor Zé Vieira, e pediu para trazer o abraço dele para vocês. Eu levei o abraço do nosso pastor para a igreja. E foi um grande mover de Deus naquele lugar, naquela noite. Mover de cura extraordinário, e que eu posso afirmar a vocês que hoje não vai ser diferente, porque o mesmo Deus que se fez presente naquele lugar na última quinta-feira é o mesmo Deus que se faz presente no nosso meio nessa noite. Aleluia. Jesus. Não importa a tua necessidade, não importa o tamanho da tua necessidade, saiba, Deus é grande. Deus é muito maior do que as tuas dores, do que as tuas lutas, do que as tuas aflições. E te digo mais, Ele é maior do que Satanás e todos os seus demônios juntos. Por isso o inferno já caiu por terra nesta noite. E a tua vitória já foi decretada no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém. Se você crê no apóstolo, nosso pastor, ore se ore esta hora, em nome de Jesus. E abra a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Nós vamos ler apenas um versículo, que é um versículo bastante conhecido do povo de Deus, que é o versículo 28. Quem encontrou, diga aí, encontra aí. Então vamos ler, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Posso ler outra vez? Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? A pergunta pode ser boa, mas eu vou fazer. Você ama Deus? Amém. Ama Deus? Então prepare-se, porque Ele tem algo extraordinário para você. Pode se aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, diz um provérbio antigo que ostras felizes não produzem pérolas. Ostras felizes não produzem pérolas. O que são ostras? Ostras são seres indefesos, são moluscos, não possuem ossos. Assim sendo, são animais extremamente
extremamente vulneráveis aos predadores. Mas o Criador, ele pensa em tudo. E pensando nisso, o Criador criou sobre esses seres uma concha. E elas habitam dentro dessa concha para se protegerem dos famintos predadores. Ouvi uma certa ocasião uma alegoria. E essa alegoria diz que numa colônia de ostras, a grande maioria delas cantava nas profundezas do oceano. Elas formavam um lindo coral aquático, cantavam, celebravam a vida, exceto uma ostra, que isolada das demais, essa não cantava, ela gemia. As demais ostras, vendo aquilo, elas começaram a perguntar entre si: como ela é tão infeliz assim? Todos nós aqui estamos cantando, estamos celebrando a vida, e ela geme o tempo todo. O que elas não percebiam é que aquela pequena ostra, ela gemia por causa de uma dor, uma pedrinha que lá no fundo do oceano invadiu a concha dessa ostra e ficou entre a sua estrutura macia e sensível. E aquilo estava lhe causando uma imensa dor. Porém, enquanto aquela ostra gemia, o seu organismo ia criando uma proteção dentro de si. Agora preste atenção neste detalhe. Esta proteção que seu organismo ia criando não era para expelir aquela pedra, mas uma proteção que lhe gerou algo que nem ela mesma esperava. Daí um certo dia, o pescador saiu para pescar. E quando ele lançou a sua rede, ele alcançou todas aquelas ostras. E quando ele chegou em casa, ele pediu para a sua companheira, a sua esposa, preparar uma sopa de ostras. Alguém gosta? Alguém goste? E dizem que é muito caro. E quando aquela sopa estava pronta, ele começou a degustar aquela sopa, começou a se deliciar com aquela refeição. E depois que, quando ele comia, ele percebeu algo firme entre os seus dentes. E quando ele tirou da boca, ele sorriu e descobriu que aquilo que estava entre os seus dentes era uma pérola. A única ostra que produziu pérola foi aquela que gemia, enquanto a maioria cantava. Nós precisamos aprender uma lição com essa alegoria, com essa história. A felicidade, ela deve ser a nossa companheira na nossa jornada de vida. O dia bom, ele faz parte da nossa caminhada. Mas entenda algo muito importante
Certamente nesta noite, a felicidade, ela não produz pérolas. Entenda algo nesta noite: é o sofrimento da dor que produz tesouros dentro de cada um de nós, que a felicidade não consegue gerar. Quantas vezes na sua caminhada, ao se deparar com situações extremamente delicadas, ao se deparar com momentos difíceis da tua vida, você questionou o autor da vida, o próprio Deus, você questionou a vida. E aí, quando nós lemos Romanos 8:32, as palavras que o apóstolo Paulo escreveu, uma pergunta vem à nossa mente: como entender Romanos 8:28? Como entender que todas as coisas, e mesmo que queiramos positivar esse versículo e pensar que quando diz todas as coisas são apenas as coisas boas, e não são. São aquelas coisas que não desejamos também. E como entender que todas elas cooperam para o nosso bem? É possível, diante dos reveses da nossa vida, enxergar ou extrair algo que cooperará para o fim que desejamos? E enquanto eu pensava nesta palavra, queridos, eu trouxe à memória alguns dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu preciso abrir meu coração humildemente para a igreja do Senhor nesta noite. Eu confesso que muitas vezes, lendo alguns textos bíblicos, apenas com a minha compreensão humana, eu não conseguia digerir. Mas exatamente em momentos assim, que nós precisamos fazer uso da fé, e não a simples fé, mas uma fé que lá no Salmo, se eu não estou enganado, salvo engano, Salmo 46, o salmista ele nos apresenta ali uma fé perfeita em Deus, uma fé perfeita em Deus. Não é aquela fé que te encoraja, que te traz motivação, que te faz erguer a cabeça, apenas quando você está convicto de que algo bom está para acontecer. Mas uma fé perfeita em Deus é aquela fé que você decide continuar confiando nele, mesmo quando fatos que não compreendemos acontecem. Uma fé perfeita em Deus é uma fé que, mesmo que o mundo esteja desabando ao teu redor, você decide continuar descansando nele, apesar da tua percepção humana gritar dentro de você: eu não mereço isso, eu não mereço essa situação, eu não mereço essa dor, eu não mereço essa culpa.
E em muitas vezes, queridos, o nosso trauma ele se intensifica quando, além da agonia da nossa dor que o trauma traz, ainda querem atribuir sobre nós, assim como os amigos de Jó fizeram, o peso da culpa. Olha para mim, por favor. Compreenda o que eu vou te falar aqui. Existem processos que o soberano Deus nos permite passar, tão somente pelo assombroso e extraordinário fato que Ele tem um propósito maior. E todos os acontecimentos estão dentro de um plano que vai infinitamente além da minha e da tua compreensão. Entende isso? Mas como assimilar o trauma que me ocorreu? Como ter visão suficiente para enxergar algo bom no meio do caos? É exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Algo que Deus tem ministrado a mim muito nesses últimos anos. E o que Deus tem dito a mim é que eu nem sempre terei respostas satisfatórias. E na maioria das vezes, nem mesmo respostas eu terei. Mas há uma coisa que nunca vai faltar na minha vida, e na tua também: a presença do Deus Todo-Poderoso te acompanhando na tua caminhada. Aleluia. E tendo esta certeza, o seu coração vai se encher de esperança, porque é Ele quem maestra a tua fé, é Ele quem conduz os teus passos, é Ele quem governa a tua vida. E nós não podemos de forma alguma sermos resistentes à vontade de Deus. Nós cantamos aqui: eis-me aqui, rendido estou, cumpra em mim o teu querer. E tudo que Deus espera de cada um de nós nesta noite é que a tua fé seja fortalecida em Deus, e que você saia daqui hoje em nome de Jesus Cristo, descansando à sombra do Onipotente, e que Ele verdadeiramente seja o teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza, e que a tua confiança esteja 100% depositada nele todos os dias da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Somente quem crê aplauda o Senhor nessa hora, para a honra e para a glória de Deus. Não é fácil, queridos, confesso. Não é fácil você ter plena convicção de que todas as coisas podem cooperar para o nosso bem. Como uma ostra vai compreender que a dor de um pedregulho, que um pedregulho lhe causa entre a sua estrutura sensível, vai lhe servir ou servirá de joia em algum momento? Olha que interessante, Deus falou comigo e vai falar com você.
Um simples exemplo que eu vou te dar. Você sabia que o carvão que se torna um diamante que chega a custar milhões, ele possui os mesmos elementos químicos do carvão que se torna uma simples ponta de lápis? Pare para pensar nisso. Os mesmos elementos químicos que há no carvão, que pode vir a se tornar uma joia que custa milhões, são os mesmos elementos químicos que há no carvão, o mesmo carvão que se torna uma simples ponta de lápis. Aí, pessoal. Muito bem. Nada para mim. Você consegue entender isso, querido? E aí alguém pode perguntar: por que então um lápis não custa milhões? Você compra um lápis por R$1, R$2, né? As mamães que compram lápis dos filhos aí, pode confirmar isso para mim. Por quê? Por que o lápis é tão baratinho? Presta atenção nisso, ó. Quanto maior a pressão que você está sendo submetido ou submetida, mais valiosa e preciosa é a joia que Deus está formando dentro de você. Aleluia. Ó, o carvão que virou diamante, ele experimentou uma pressão milhões de vezes maior do que o carvão que virou uma ponta de lápis. Está doendo, está sofrendo, está chorando, não está sendo fácil, a pressão está sendo grande, mas essa luta não vai te matar, essa dor não vai te matar. Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando para que a vontade dele, boa, agradável e perfeita, venha se concretizar em todas as áreas da tua vida, para que todos olhem para você e vejam que ele está presente na tua vida, e através da tua vida o nome dele seja glorificado por todos aqueles que te rodeiam, para a honra e para a glória do nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Não tenha vergonha. Eu pergunto, você levanta a mão. Quem aqui já questionou Deus em algum momento da vida? Está com vergonha? Pois eu levanto as duas. Todos nós, queridos. Há algum erro nisso? Hã? Não. De forma alguma. Questione. Deus te entende. Questione. Deus te conhece. Ele conhece a sua estrutura. Ele entende. Mas é extremamente importante e necessário que você entenda também que esse Deus, o Todo-Poderoso que se faz presente aqui no nosso meio, diferente de nós, Ele conhece o fim das coisas antes mesmo do início delas. Aleluia.
desafio de buscar ter essa fé perfeita em Deus. Nunca deixar de acreditar que uma perda irreparável pode cooperar para o nosso bem, que um prejuízo inestimável pode cooperar para o nosso bem. E isso se processa da seguinte forma, segundo o raciocínio paulino. Paulo escreve assim: pois aqueles que Deus de antemão, olha isso, conheceu, Ele te conhece. Como eu ministrei na quinta, antes mesmo da fundação do mundo, Ele te conhece desde a eternidade. Conhece a sua dor, conhece as suas lutas, conhece as coisas que você não teve coragem de compartilhar nem mesmo com seu cônjuge, mas Ele conhece as suas lágrimas, e Paulo continua dizendo que Ele também predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Aleluia. Que também foi experimentado na dor, que também questionou o Pai. É certo questionar: Deus meu, por que me desamparaste? E Paulo continua a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É mais, e aos que predestinou, vocês, nós, a esses também chamou. Você foi chamado. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A esses também justificou. Você foi justificado, não carregue nenhum peso de culpa, nenhuma acusação, nada que o inimigo queira lançar sobre a tua vida. Você está passando por isso porque você errou, porque você fez algo assim, assado. Não, você foi justificado e não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus Cristo. Preste atenção. O que Deus está permitindo hoje na tua vida por incrível que pareça, que possa parecer, está construindo uma estrutura em você para aquilo que você vai viver amanhã. Prepare-se.
José foi jogado dentro de uma cova. Falei sobre isso na quinta também. Pense que situação difícil. Coloque-se no lugar dele. Ele no fundo daquela cova, seus irmãos lá em cima. Vamos matar. Pense. Trauma psicológico. Não mata não. Não mata, vamos matar. Não, faz o seguinte: vende como escravo. Pare para pensar nos processos que José passou. E veja comigo se Deus não estava presente em todos os momentos. E ao ler a história de José, você vai ver escrito ali: Deus era com ele, Deus era com ele, Deus era com ele. Deus é com você. E quando eu paro para pensar em José dentro da casa de Potifar, Potifar foi lá no mercado dos escravos, comprou José, e José está lá dentro da casa de Potifar. Potifar era um homem muito rico, alta posição, e agora José está administrando na bonança, está lá administrando todos os bens de Potifar. E vocês conhecem a história. A mulher de Potifar quis se deitar com ele e fugiu, mas ela o acusou de assédio. E aí José foi mandado para onde? Na prisão. Na prisão ele também se destacou, ele era a cabeça lá. Mas o que tem na prisão? Ele tinha a mesma abastança que ele tinha na casa de Potifar? Sim ou não? Você consegue ver Deus aí? Ele aprendeu a administrar na fartura e aprendeu a administrar na escassez. Vamos um pouco além. Lá na frente, Deus coloca como governador do Egito. 7 anos de fartura. Ele estava craque em administrar na fartura, pois ele aprendeu lá na casa de Potifar. Depois de 7 anos de escassez, ele estava habilitado para administrar durante o período da escassez, porque ele passou muito tempo na prisão. Por isso que eu e você precisamos pedir a Deus a capacidade de não olhar para a adversidade, mas olhar para o que Deus pode forjar a partir dela na minha vida e na tua vida. E isso também é fé. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Isso é fé. Fé não é somente quando você diz Deus vai fazer o melhor acontecer. Fé é quando você não está vivendo o melhor, você está passando pelo pior, o pior momento da tua vida. É o espinho na carne que me machuca. E você ora a Deus e diz: Deus, me livra desse espinho. E Ele não responde. E você insiste na sua oração, e Ele não responde. E você insiste outra vez. E sabe qual é a resposta? Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar forças para você continuar caminhando apesar do espinho. E te digo mais: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém. Aleluia. Alguns reveses nos levam para um lugar mais alto que você possa imaginar. Foi a perseguição de Amã que levou Mardoqueu à honra.
ministério. Fantástico. Quem era Amã? Amã era como se fosse hoje o primeiro-ministro do rei. Olha para mim. Já aconteceu de alguém olhar para você e a pessoa não ir para sua cara? Não gosta da pessoa. Mas o que ela te fez? Nada, eu não gosto dela. Sim. Difícil, né? Aí a mão de olhou para Mardoqueu, não vou catar desse jeito. E quis planejar algo para acabar com a vida dele. E a Bíblia relata que este Amã tinha uma mulher. Tem mulher que até o diabo aprende com ela. Não são as irmãs aqui. Aqui só tem mulher virtuosa em nome de Jesus. Oi. Mas a mulher de Amã, Zeres, ela chegou para ele e falou assim: vem cá, vou te ajudar. Chama o rei e diz para ele que existe um povo aqui que tem muitos tesouros, ouro, prata, povo judeu. Propõe lá para o rei assinar um decreto para matar esse povo. E aí Mardoqueu morre. E o que você faz? Fala para o rei que você vai pegar todos os tesouros desse povo e vai colocar nos depósitos do rei. Amã foi mais que depressa e procurou o rei assumir. Fez essa proposta, o rei foi lá, tirou o anel, entregou para Amã e falou: que se faça conforme a tua palavra. Amã mandou fazer uma forca de mais de 20 metros de altura para enforcar Mardoqueu. A data já estava marcada. E a palavra diz que na noite anterior o rei perdeu o sono. Você serve a um Deus que tira o sono dos grandes. Aleluia. E aí eu fico pensando também como foi a noite de Amã, sabendo que no outro dia ia ser enforcado. Só que aí quando o rei perdeu o sono, ele mandou chamar um dos escribas. Não conseguia dormir. Leia para mim, por favor, as crônicas do rei. E aí começaram a ler. E durante a leitura foi lido que um certo Mardoqueu, sabendo de um plano existente para assassinar o rei, ele conseguiu denunciar o plano e impedir que o rei fosse morto. Quando o rei Assuero ouviu isso, ele perguntou para os escribas: me digam, o que foi feito a este Mardoqueu? O rei: aqui não consta nada. Pela manhã, Amã chega, vai até a presença do rei, certo que o plano dele seria executado, e o rei chama: vem cá, diz para mim, eu preciso saber a tua opinião. O que você acha que deve ser feito a um homem a quem o rei deseja honrar? O coração de Amã se encheu de soberba. Ele só pode estar falando de mim. E Amã respondeu assim para o rei: ó rei, traz o cavalo real, traz as suas vestes, as vestes reais.
Monta esse homem no cavalo real, coloca as vestes reais nele. Chama um servo da mais alta classe, do primeiro escalão real, e faz esse homem sair, puxando o cavalo, e declarando assim: assim se faz ao homem a quem o rei decide honrar. Assuero, quando ouviu isso, que ideia fantástica. Então você vai fazer o seguinte, falou para ela: você vai mandar chamar Mardoqueu. Você pede para trazer o cavalo, você pede para trazer os trajes reais, você coloca Mardoqueu em cima do cavalo e você sai com ele desfilando pela cidade, declarando: faz você mesmo, faça você mesmo, declare: assim se faz com aquele a quem o rei decide honrar. A vergonha que era para ser tua, é o teu inimigo que vai experimentá-la para a honra e para a glória do Senhor. E ele vai ter que declarar: assim se faz ao homem, assim se faz à mulher, a quem o rei decide honrar. Chegou o tempo da tua honra. Amém. Aleluia. Aleluia. Chegou o ano da tua honra, em nome de Jesus Cristo. Essa dor está produzindo o melhor de Deus na tua vida. Esta dor está gerando pérolas na tua vida. E muitos vão olhar para a tua vida e terão que declarar: verdadeiramente Deus se faz presente na vida dele, na vida dela, e eu quero isso também para a minha vida. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que os teus olhos espirituais comecem a enxergar, a partir de agora, pérolas entre nós. Que você veja a mão do Todo-Poderoso estendida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus.